Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Ontem nós tivemos uns conteúdos muito interessantes, que eu sei que vocês gostaram, e hoje é o dia da nossa atividade, né? A gente vai fazer as atividades, tentando sempre assimilar os conceitos e os conteúdos que nós vimos na nossa aula de ontem. Vamos ver sobre o que é o nosso praticando de hoje? O nosso praticando de hoje é sobre os gêneros musicais samba. Tenho certeza que vocês adoraram escutar samba ontem. A gente viu bastante sobre a história da origem do samba, os sambas que existem, os tipos de samba. Então vamos para a nossa primeira questão. Vocês ficam com a primeira questão e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Vamos lá que eu quero ver a participação de vocês. Coloquem lá as respostas no chat que a gente vai olhando por aqui. Existem outros professores de arte acompanhando também pelo chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar lá, tá bom? Então vamos começar a ver as respostas. O Johnny colocou que é a letra D. O Carlos também colocou que é a letra D. A Ana Luísa também colocou que é a letra D. Vocês estão muito sabidos hoje. A Mônica colocou que é a letra D também. A Daniela colocou que é a letra D. Nossa, vocês estão muito alertas, estou muito feliz, viu? A Fernanda colocou que é a letra D. A Esther colocou que é a letra D. A Vivian colocou que é a letra D. Muito bem, parabéns pelas participações. Não esqueçam, vão respondendo aí no chat que a gente vai conversando. Então, vamos ler a nossa questão? Vamos lá. Gênero musical que teve origem na Bahia, criou raízes e se desenvolveu no Rio de Janeiro. Ele teve origem na Bahia e criou raízes e se desenvolveu no Rio de Janeiro. Na década de 1920, por ser ligado à cultura negra, era mal visto e quem fosse pego dançando ou cantando esse ritmo corria um grande risco de parar na cadeia. O gênero musical citado é... Vamos ver a nossa resposta? É a alternativa D, o samba. Todos vocês responderam corretamente, né? Que é o samba. A origem desse gênero musical, né? Ela leva a um contexto da influência africana, assim como as proibições que tiveram remetente ao samba, né? O samba, ele teve algumas proibições no início por conta da relação que ele tinha, que ele tem, na verdade, com a origem africana. Então, eu até comentei com vocês durante a aula que o Brasil, por conta do nosso processo de colonização, somos colônias de Portugal, né? Então, as nossas produções culturais, elas têm muita influência dos indígenas, dos africanos, dos europeus. Então, acaba que é uma grande mistura, né? E o samba, ele é um gênero musical de origem africana, né? Das batidas, né? Nós vimos na nossa aula de ontem vários instrumentos de percussão. E ele foi sendo ampliado, ele foi sendo modificado, divulgado. E hoje em dia nós temos vários tipos de samba, né? Vocês até na aula de ontem falaram que não conhecem muito o gênero porque já é um gênero histórico, né? E vocês talvez tenham acesso mais às músicas contemporâneas, às músicas que acontecem hoje em dia. Então, parabéns pela atividade. E agora nós vamos para a nossa segunda questão. Tá aí a segunda questão e daqui a pouco a gente volta para interagir de novo.
Vamos agora para a nossa segunda questão, que eu quero ver aí as respostas de vocês. O Diego colocou que é a letra A. A Caterine colocou que a questão 2 é a letra A. A Maria Eduarda também colocou que é a letra A. Não estou falando que vocês estão muito sabidos hoje? O Isaac colocou que é a letra B. O Natanael colocou que é a letra A. A Heloíse também colocou que é a letra A. O João Luiz colocou que é a letra A. A Ellen colocou que na questão 2 é a letra A também. Então, continuem respondendo aí. Eu estou ficando muito feliz em ver que vocês realmente estão, né, prestando atenção, absorvendo esse conteúdo que a gente está conversando aqui. Porque quando vocês tiverem uma folguinha, vocês também têm que fazer as suas pesquisas, né? Dá um Google, eu falei isso ontem. Dá um Google, pesquisa um pouco sobre os conteúdos que a gente coloca aqui na aula, né? Algum conteúdo que você achou mais interessante. Até falei ontem, ó, vamos pesquisar sobre os gêneros do samba. Quais são os gêneros do samba? Teve uma aluna ontem que falou um monte, né? Samba de break, samba de partido alto. Então, não só na aula de arte, mas nas outras aulas também. Toda vez que vocês tiverem uma folguinha, dá uma pesquisada. Vamos ver a nossa questão, então? Vamos lá. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 70, e ganhou as rádios e pistas de danças na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo e utiliza instrumentos de percussão e sons eletrônicos. O gênero musical do samba citado é, vamos ver qual é a resposta? O pagode, exatamente. O pagode, a gente tem muito forte a questão da utilização dos instrumentos de percussão e sons eletrônicos, por ele ser um gênero do samba relativamente novo, não é verdade? O gênero do pagode, o tipo de samba do pagode, ele é relativamente novo. Ele começou a estourar, digamos assim, na década de 80, 1980. E até hoje existem muitos compositores de pagode que estão sempre lançando músicas com roupagens novas, né? Utilizando instrumentos musicais diferentes, utilizando essa característica do som eletrônico, né? Da guitarra elétrica, por exemplo, do baixo elétrico. Então, essa utilização dos sons eletrônicos, eles fazem diferença na hora da composição. Então, torna, né, o som um pouco mais moderno, digamos assim, diferente de outros gêneros de samba que nós vimos, que eles têm outras características e a forte utilização dos instrumentos de percussão, ok? Vamos agora para a nossa terceira questão. Olha aí, vocês têm mais uma questão. Vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Vamos então para a correção da nossa terceira questão. Essa questão, ela precisa que a gente faça uma relação com outros conhecimentos que nós temos, né? Que a gente busque outras informações. Por quê? A gente vai falar aqui de um contexto histórico muito específico, né, do samba. Então é importante que a gente amplie os nossos horizontes e que a gente busque informações em outros lugares. Vamos ver a questão para vocês entenderem melhor. Qual governador do Brasil decretou o samba como um símbolo nacional durante a ditadura militar? Então a gente pergunta qual governador, né, do Brasil decretou o samba como símbolo nacional durante a ditadura militar. Aí a gente tem as alternativas: A. Eduardo Ribeiro, B. Getúlio Vargas, C. Tancredo Neves e D. Jânio Quadros. Então, nesse momento, a gente precisa identificar em que momento, né, quem era o governador do Brasil no momento da ditadura militar, no momento que o samba, né, estava em alta. E a nossa alternativa correta é a alternativa, vamos lá ver? Alternativa B, Getúlio Vargas era o governador do Brasil nesse período de ditadura militar, e ele que decretou o samba como um símbolo nacional. Então, nesse contexto, a gente teria que fazer uma relação com as aulas de história para a gente saber o que estava acontecendo nesse período da ditadura militar, né? E fazer essa relação com o samba, com as nossas aulas de arte. Então, a gente viu que o samba ele foi decretado um símbolo nacional. E lembra que eu falei para vocês que o Brasil é conhecido mundialmente por várias coisas. Uma delas é o samba. Quando a gente fala de samba, a gente já fala no Brasil. Quando a gente fala de carnaval, já pensam logo no Brasil. O carnaval e o samba, eles andam lado a lado, não é verdade? Porque nas festas de carnaval, a gente conversou sobre isso, existem tipo samba carnavalesco, as marchinhas, ou abre alas que eu quero passar. São os sambas carnavalescos que são muito fortes na época do carnaval, nos bailinhos de carnaval. E o samba, ele é um ritmo que ele anda bem pertinho do carnaval. Então, o símbolo nacional que foi determinado ao samba corresponde também aos outros símbolos que acompanham, por exemplo, o carnaval. Então, o samba é um gênero musical muito difundido, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. É um gênero que é muito apreciado, inclusive, mundo afora, por conta das composições de percussão, de instrumentos e vocal também. E pelos diferentes gêneros do samba que a gente encontra na nossa produção cultural brasileira. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa quarta questão. Nós temos aí a nossa quarta e última questão, que vocês vão ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
Vamos agora para a correção da nossa quarta e última questão, lembrando que a gente falou na aula de ontem sobre o gênero musical do samba, né? Nós vimos sobre o contexto histórico desse gênero musical, a origem dele, né? Que ele teve influência africana e que ele foi se fortalecendo, né, dentro do país junto aos quintais das baianas, né, das mães de santo que faziam os seus batuques. Então a gente tem todo um contexto histórico do samba, por isso que ele é tão forte no nosso país, porque ele acompanha desde as origens do país, né, e como hoje a gente tem várias ramificações de samba. Vamos lá para a nossa questão? Vamos ler? Com relação aos gêneros musicais do samba, identifique a alternativa com a afirmação correta. É muito importante, tá, gente? Vocês sempre observarem se a questão está pedindo a alternativa correta ou a incorreta. Vamos lá. O samba enredo geralmente segue temas sociais ou culturais. Ele define somente a coreografia utilizada no desfile das escolas de samba. Olha aqui as palavras que a gente tem que prestar atenção. O samba-canção surgiu na década de 1990 com ritmos lentos e letras sentimentais e românticas. Será isso mesmo? Vamos ver a outra alternativa. Alternativa C. O samba-exaltação não possui letras do cotidiano do povo brasileiro, não ressaltando as favelas cariocas. Será que o samba-exaltação ele não possui letras com o cotidiano do povo, ressaltando as favelas cariocas? Será? E a alternativa D, o samba de partido alto possui letras improvisadas, falam sobre a realidade dos morros e das regiões mais carentes. É o estilo dos grandes mestres do samba. Vamos ver qual é a nossa alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa D, o samba de partido alto, que até a nossa aluna comentou na aula de ontem, ele possui letras improvisadas. Uma das características do partido alto é o improviso, né? Falam sobre a realidade dos morros e das regiões mais carentes. É o estilo dos grandes mestres do samba. Os grandes mestres do samba, que são nomeados assim, né, como grandes mestres do samba, eles gostam muito de cantar o samba do partido alto, justamente por conta dessa improvisação, por falar da realidade dos morros do Rio de Janeiro, que a gente viu que o samba, ele se fortaleceu, né, no Rio de Janeiro. Ele teve uma parte na Bahia e ele se fortaleceu no Rio de Janeiro, onde ele começou a se espalhar pelo país. Então, esses intitulados mestres do samba, a grande maioria deles canta samba do partido alto, justamente por trazer a gente está falando de samba do partido alto? Não, aqui ele quer dizer que é samba exaltação, tá? Então, ele canta essas letras justamente para trazer para a gente essa característica do país, né? E está envolvido com o ritmo brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula de artes. A sua aula continua no próximo vídeo.